Como vai, pessoal? Mais um vídeo para vocês do nosso canal. Primeiramente eu gostaria de agradecer os inscritos e pedir que aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez se inscrevam no nosso canal, isso ajuda bastante. Agradecer pelas visualizações e eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês ou estejam sendo úteis para vocês. A minha intenção nesses vídeos é ajudar as pessoas a terem ideias ou contornarem problemas que elas estão tendo, assim como eu tive. A intenção de fazer esses vídeos é justamente criar informação e conhecimento acerca de alguns assuntos que são escassos quando a gente procura na internet ou no YouTube. Então eu venho trazer algumas informações que eu tenho coletado pessoalmente, né, nas minhas experiências e no meu dia a dia aqui. Os vídeos são feitos em torno do tratamento de água de poço, mas eu também falo sobre o motor, também falo sobre o sistema hidráulico, equipamentos que a gente pode utilizar para uma série de aplicações, aí não só o tratamento de água de poço. Eu estou tendo alguns problemas aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês quais são esses problemas que vocês também podem estar enfrentando aí. Quando eu termino de tratar a água, né, dentro dos tanques de tratamento, eu preciso mandar essa água para a caixa superior. Eu tenho duas caixas d'água, uma em cada residência, e quando eu envio essa água eu tenho que ficar monitorando a hora que a água chegou num nível na caixa e desligar a bomba de recalque para que ela não force o sistema, ou queime a bomba ou qualquer coisa do gênero. Então eu pensei em muitas ideias, muitas pessoas falando sobre esse assunto em vídeos e eu vi a utilização de sensores, boias, chaves boia, vários tipos de aplicações que poderiam ser utilizadas. Mas eu percebi que à medida que eu bombeava a água, quando chegava no limite, a própria boia da caixa d'água ela fecha. E quando ela fecha, o sistema continua empurrando água no sistema. E como os dois pontos de captação estão fechados, né, a saída da água para as caixas estão fechadas, então ele continua bombeando a água no sistema. E a bomba de recalque começa a fazer um barulho diferente, um ruído mais agudo, e você percebe através do hidrômetro que ele está forçando o sistema. Então eu comecei a perceber ali que a pressão aumentava, porque já tinha chegado o limite de recepção da água nas caixas. Então eu pensei, bom, eu posso usar uma boia nível para me indicar isso, ou posso usar algum outro sistema. E eu optei pelo uso de um controlador de pressão, igual usado em pressurizadores. Então, quando chega numa pressão X, ele desarma a bomba. Quando a pressão é liberada, abre uma torneira, alguma coisa assim, ele aumenta a pressão, diminui a pressão e o pressurizador, o controlador de pressão aciona. E para explicar um pouco sobre isso, eu comprei, né, dessa marca aqui, um controlador de pressão que eu gostaria de mostrar para vocês. E depois eu vou explicar aonde eu vou instalar esse controlador de pressão, né? Aqui são algumas peças. Eu comprei esse aqui da Lecom. Eu gostaria que pudesse se aproximar para mim poder explicar aqui como funciona. Algumas pessoas podem ter curiosidade para que serve isso e como que eu posso utilizar. E alguns que já tenham comprado podem não saber como instalar, então eu vou dar algumas orientações aqui. Existe um sentido para ser instalado esse equipamento, ele tem que ser instalado nessa posição, né? Não posso instalar ele assim, né? Ou assim. Ele tem uma posição certa, a entrada da água por aqui e a saída daqui. O manual diz que tem que ter pelo menos uma distância de 15 metros de coluna d'água sobre ele, para que ele acione, não pode ter mais do que isso. Se eu tiver uma distância maior entre a bomba e o ponto de saída da água, que seja acima de 15 metros, eu tenho que elevar ele até uma posição que ele fique com uma distância no máximo de 15 metros de coluna d'água. Esse equipamento trabalha com uma pressão de 1,5 bar, isso significa 15 metros de coluna d'água. E então ele pede que a bomba que vai ser utilizada junto com ele tenha uma pressão de pelo menos mais meio bar acima. Então ele usa 15 metros de coluna d'água, precisa de uma bomba que force pelo menos 20 metros de coluna d'água. Eu vou usar uma bomba que força 22 metros, que é aquela 370 watts da Ferrari que eu já mostrei anteriormente. Tem dois cabos de saída aqui. Esse cabo aqui vai conectado na bomba e esse aqui vai ligado na energia. O que ocorre? Quando ele está ligado na energia, está ligado na bomba, a bomba está desligada. Mas à medida que houve baixa de pressão na rede, ele automaticamente detecta essa baixa de pressão, aciona, liga a bomba e a bomba começa então a empurrar a água pelo sistema. Qual que é o perigo? Será que esse sistema pode ficar acionado permanentemente e estourar o encanamento? Não. Ele vai chegar numa pressão limite, né, e vai parar de acionar o motor. O encanamento, o tubo de PVC de 3/4,
ele tem uma capacidade de suportar uma pressão de até 7,5 kg por metro quadrado. Isso dá mais ou menos 75 metros de coluna d'água, ou 7,5 bar. Esse equipamento, o limite dele é 10 bar, seriam 100 metros de coluna d'água, mas ele não vai chegar nesse limite porque desliga, né? Ele chegou nessa pressão, ele para. Mas se precisar, tem essa opção, né? Aí alguém pode me questionar, muito bem, isso aqui é para mim vai acionar o sistema de envio da água. Mas e se a água do tanque acabar? Né? Ele está bombeando a água, vai chegar um ponto, a pressão, ela continua tendo pressão, porque continua tendo espaço na caixa d'água, ele vai ter que desligar porque acabou a água lá no tanque. Então eu vou usar boias, né? Que vão, a função dela é quando abaixar o nível da boia, ele desarma o sistema. Então eu comprei da Icos, que é um sensor de nível muito bom. Comprei 2, então um vai ser para me acionar a hora que chegar ao nível máximo de enchimento do tanque, ele desarma a bomba que está drenando do poço. E a de baixo, quando chegar no nível mínimo, ele desarma para que o próprio sistema de bomba de recalque também desarme junto com o controlador de pressão. Então eu tenho 2 sistemas de controle. Depois eu vou explicar como fazer para instalar esse sistema, né? Então por aqui eu deixo esse vídeo para não ficar muito longo e daqui a pouco eu retorno com vocês no próximo vídeo. Como vai, pessoal? Novamente, no vídeo anterior eu falei sobre o controlador de pressão dentro do sistema hidráulico para controle do enchimento da caixa d'água, e eu gostaria de falar agora sobre as boias de nível, os sensores de nível que eu vou utilizar dentro do tanque para que, se o nível da água chegar a um nível muito baixo, ele desligue a bomba de recalque para que ela não queime, né, girando em falso. Eu comprei esses dois sensores de nível da Icos. Eu gostaria de explicar como que funciona. É muito comum as pessoas utilizarem boias nível ou chaves boia em caixas d'água e ligar direto o sistema da chave boia num pressurizador, numa bomba, para que à medida que o nível da caixa d'água diminua, o pressurizador ou a bomba ela desarme, né? Essa chave de nível, então, como é que ela funciona? Aqui passa a corrente, aqui não. Então o que vai ocorrer? Quando estiver cheio o tanque, esse sensor está lá embaixo, né? Então tem água, ele está pressionando para cima. À medida que o nível da água vai baixando, ele vai reduzindo até que chega um ponto que ele abre. Quando ele abrir, a função dele é desarmar a bomba de recalque para que ela não continue drenando a água do tanque. Então essa fiação aqui, ela vai ser ligada dentro do circuito para que ele desarme a bomba de recalque. Só que nós temos um problema, que é o quê? A capacidade de corrente dentro desse condutor é muito baixa. Se eu passar por aqui uma corrente muito alta, eu danifico o sensor. Então eu não posso ligar direto na bomba de recalque. A bomba de recalque vai ter uma corrente de amperagem, uma corrente muito elevada. E essa corrente ela pode danificar o condutor. Então o que é recomendado tanto para esse tipo de sensor de nível quanto para uma chave boia convencional? É o uso de um contator. Eu comprei um contator de 7 amperes, porque o trabalho da bomba ela vai trabalhar com 3, 4 amperes, mas quando ela é acionada ela tem picos até 10 amperes. Então eu tenho que utilizar um contator. Para que serve esse contator? A função dele é mais ou menos a seguinte: o sensor é ligado, os terminais são ligados nesse contator, e esse contator é ligado na rede elétrica e também saem 2 terminais para a bomba. Quando a bomba chega a um certo nível, ela aciona os pontos adequados dentro do contator, o contator é acionado e aí ele faz a conexão da rede elétrica com o motor. Então é esse componente que vai ligar o motor, não é o sensor direto. Então é esse componente que vai ter a capacidade de trabalhar com uma corrente alta, elevada, e é ele que vai proteger o sensor de não queimar, porque a corrente que vai passar por esse sensor vai ser uma corrente baixa, que vai ser controlada por ele, e a corrente alta passa por um outro terminal. Tem muitos vídeos explicando como fazer a ligação, eu posso até explicar depois, mas a ideia é essa, explicar para vocês que toda vez que eu usar uma chave boia, ou um sensor boia, ou um sensor de nível como esse, eu preciso usar um contator. Se eu não utilizar um contator, eu posso queimar o meu equipamento por conta da corrente muito elevada que passa pelo circuito. Então agora eu vou fazer um próximo vídeo explicando aonde que é instalado o controlador de pressão que eu falei no vídeo anterior. Muito obrigado!
Pessoal, retomando o vídeo então sobre o uso do controlador de pressão, eu vou explicar o porquê eu vou utilizar esse equipamento no meu sistema. A priori, a função dele vai ser proteger o meu sistema para que a minha bomba de recalque desligue a partir do momento que as caixas estiverem cheias. Eu tenho duas caixas d'água de 1000 litros e quando essas caixas estão vazias, o sistema deve então ser acionado automaticamente para completar essas caixas. O sistema de água dos tanques já tratados, eles ficam abertos e à medida que tem água nos tanques, eles têm que ser bombeados automaticamente para as caixas. Mas como que eu vou fazer isso? O controle de pressão, automaticamente, quando a pressão baixa no sistema, onde há acesso para a água na caixa, ele é acionado, então ele liga a bomba de recalque. A partir do momento que as boias das caixas fecharam, o sistema ele é travado, então ele continua empurrando água no sistema, a pressão vai aumentando. À medida que a pressão chega a um certo nível, o controlador de pressão detecta essa pressão e desarma a bomba de recalque, protegendo o sistema. No meu caso aqui, a minha bomba de recalque é essa daqui, já havia explicado em outros vídeos. Então eu tenho um tubo que entra com a água tratada, que vem dos tanques, passa pela bomba de recalque e é então empurrada, sob pressão, para a opção de retrolavagem, que sai por aqui, ou para a opção de filtragem, uma segunda filtragem, que vai depois para a caixa. Então, como que eu vou fazer isso? Esse controlador de pressão vai ser instalado então aqui, logo após a saída da bomba de recalque, e o resto do sistema depois vai ser reconectado nessa parte de cima, que é a saída do controlador de pressão. Uma vez que ele entende que ele não tem pressão no sistema, ele aciona a bomba e envia a água para o sistema. Pessoal, eu vou então fazer a instalação desse equipamento. Quando eu concluir a instalação, eu vou fazer os testes, ver se tudo funciona adequadamente e depois eu retomo com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Como vai, pessoal? Retornando aqui então sobre a instalação do nosso controlador de pressão na rede. Já coloquei aqui, já está instalado. Eu vou explicar algumas coisas a respeito de como foi feita a instalação. Inicialmente eu tinha feito a instalação nele na bomba de meio cavalo, mas a pressurização não conseguia ser suficiente para desligar o controlador de pressão, porque funciona assim. Esse equipamento ele vem de fábrica regulado para 1,5 bar. Isso dá mais ou menos 15 metros de coluna d'água. O que ocorre? Para ele poder desarmar, para ele desligar, tem que ter uma pressão de pelo menos 0,7 bar ou 7 metros de coluna d'água acima da especificação da regulagem da fábrica. Então, ele teria que alcançar em torno de 22 metros de coluna d'água ou 2,2 bar para ele desarmar, para ele desligar. Então, como a bomba ela é de 22 metros de coluna d'água, ele estava no limite. Então, simplesmente, ela continuava empurrando pressão e não conseguia desligar. Por quê? A minha rede aqui de encanamento, essa bomba ela tem que empurrar água para duas caixas d'água. Então, ela empurra na rede e a rede alimenta as duas caixas. Então, o que ocorre? Como o encanamento é muito extenso, deve ter em torno de uns 30, 40 metros de tubulação, ela não conseguia pressurizar. Aí, o que eu tive que fazer? Eu substituí a bomba de meio cavalo pela de 1 cavalo, um HP, que essa bomba ela tem a capacidade de pressão de 58 metros de coluna d'água, vai dar mais ou menos 5,8 bar. Então ela atinge com facilidade essa pressão e desarma. Como que funciona a instalação elétrica? O primeiro fio aqui ele é ligado na rede elétrica e o segundo de baixo ele é ligado na bomba. Então a bomba não vai ligada na rede, ela é ligada nele e esse controle de pressão que é ligado na rede elétrica. O que acontece? Ele trabalha com uma mola. Então quando a pressão diminui, a mola empurra. Um pistão entra no mecanismo eletrônico, onde tem um controle magnético, e daí ele entende que houve baixa de pressão e aciona. Quando há escape de água ou de pressão em algum ponto da rede, ele entra em ação, envia água para aquele ponto até aumentar a pressão suficiente para ele desarmar de volta. Então, por exemplo, aqui, eu posso abrir essa torneira, que ele está pressurizado agora, e ele vai acionar. Ou eu posso, por exemplo, abrir o meu registro que vai para as caixas, que é esse daqui. Se eu abrir ele aqui agora, como tem pressão na rede, está com baixa pressão na rede porque tem espaço para água, a hora que eu abrir aqui, a pressão vai baixar e ele vai entrar em ação. Olha só. Aí ele vai pressurizar até chegar nos 2.2, 2.3 bar, aí ele desliga. Se eu fechar a saída para as caixas,
Eu espero alguns segundos e ele desliga. Viram? Ele desarma porque ele chegou na pressão adequada. Então eu recomendaria, quem for utilizar um controlador desse, utilizar com uma bomba de 1 cavalo, se a rede for muito extensa, né? Eu fiz um teste com o de meio cavalo, até uns 12 metros de encanamento ele pressurizou bem. Acima disso já não tem muita força para fazer. Até porque ele tem que empurrar a pressão contra os filtros, né? Então isso aumenta um pouco mais. Uma inscrita do canal me fez uma pergunta esses dias nos comentários, como que eu fazia para impedir que o ferro decantado, né? Depois da decantação da água do tanque, o ferro ele vai para o fundo. Como é que eu fazia para enviar essa água para a caixa sem levar o ferro junto, né? O ferro oxidado. E eu gostaria de mostrar, explicando para ela como que eu controlo essa parte. Os dois tanques, eles têm 2 ralos, cada um, conectado em 2 encanamentos por baixo. E a captação da água, ela é feita nessas saídas aqui, ó. E elas estão mais ou menos uns 5, talvez 8 centímetros de altura em relação ao fundo. Então, o que acontece? Quando há decantação, o sedimento, né, tanto os metais quanto a parte orgânica, desce e fica aqui depositado no fundo. Então, quando eu puxo a água por esse sistema aqui, ele não pega a sujeira. Eu gostaria de mostrar agora aqui em cima, vou abrir a tampa ali para vocês verem, né? Como é que funciona. Esses 2 registros aqui abrem a parte do esgoto, né? Justamente para escoar essa sujeira. Entram nesse T, e aqui eu posso conectar uma mangueira, né? Eu abro esse registro, abro os 2 lá, e eu posso fazer a limpeza, a lavagem dos tanques sem contaminar nada da água que eu utilizo. Agora eu vou mostrar aqui dentro, quero que dê um close aqui, por favor, para mostrar lá a sujeira do fundo lá dentro, né? Você vai perceber que a sujeira decantou tudo para o fundo, ela ficou um material leitoso, assim, amarelado, né? Esse é o metal decantado junto com matéria orgânica que esteja decantada através do sulfato de alumínio. Então ele fica no fundo, depois que a água ela é subtraída, né? Eu mando ela para a caixa, eu só ligo o poço, jogo um pouco mais de água, lavo e aí está pronto para encher novamente. Então espero que tenha respondido a nossa inscrita lá. E se tiverem alguma dúvida como instalar o controlador de pressão, podem postar nos comentários que depois eu explico novamente como que faz a instalação elétrica dele. Por que eu usei esse sistema? Para não ter que utilizar nenhum sensor nas caixas indicando que chegou no nível de água suficiente, satisfatório. Então eu utilizo um controle de pressão. Chegou na pressão X, ele desliga. Então eu não preciso me preocupar, porque eu tenho 2 caixas, tenho 2 sensores, um em cada caixa, indicando que chegou no nível. Agora, o próximo procedimento que eu vou fazer vai ser instalar o sensor de nível no tanque, para que quando acabar a água, ele também desligue, né, sem ser no caso da pressão. Então eu vou ter um controle, a hora que a pressão chegar num nível muito alto, significa que os registros estão fechados, né, as caixas estão cheias, então a boia fecha, a saída de água na caixa, a pressão aumenta e o sistema desarma. A outra condição seria, acabou a água da caixa, ele não pode continuar ligado puxando, então eu vou ter um sistema com sensor de boia, ligado no contator, ligado aqui no disjuntor do controlador de pressão. Então, uma vez que chegou num nível muito baixo a água, a boia, o sensor vai indicar para o disjuntor vai desarmar o pressurizador e como ele é que controla o motor, desarma todo o sistema. Então eu vou ter 2 controles, um para um nível baixo demais e um quando chega na pressão suficiente. Mas eu vou controlar aqui por baixo, não preciso mexer em nada na parte das caixas em cima. Qualquer dúvida que vocês possam ter, né, a intenção é dar ideias para as pessoas, né, de como resolver algumas situações. Então eu fiz isso com o controlador de pressão. Alguém pode perguntar, mas quanto você gastou? É muito relativo, cada região varia o preço, mas esse equipamento aqui eu paguei R$180. Então, a bomba na época que eu comprei, há uns meses atrás, foi 360, né? A outra pequena foi R$140, então não é um custo, se você fracionar isso ao longo de 12, 15, 20 meses aí de uso, é um valor pequeno, a princípio, né? Mas pensando que depois que você pagar esse sistema, você continua tendo ele para usar por muito tempo ainda, e o custo já se pagou. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vou fazer um outro vídeo depois explicando essa questão de como usar os sensores, mas espero que o de pressurização tenha sido satisfatório a explicação.
Obrigado por nos assistir. E não se esquece de se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda. E qualquer dúvida pode postar nos comentários aí. Dá um like pra nós aí. Obrigado, viu?